todos, a paz do Senhor Jesus. E, mais uma vez, estamos aqui na nossa aula para aprendermos um pouco mais sobre a igreja primitiva, tá? Assunto esse que, se procurarmos no YouTube, vamos ver mais falando sobre a história, falando sobre a sua organização. Por outro lado, a gente precisa entender também que a igreja primitiva, ela não só está aí circunscrita nos seus aspectos históricos. É preciso levar em conta que há um plano por trás disso, há um plano sobrenatural do Criador por trás disto. E, nesse sentido, nós abordaremos em nossa aula, o seguinte aspecto: o aspecto organizacional da igreja primitiva, o aspecto espiritual, tá? Então, vamos trabalhar do capítulo 1 do livro Atos dos Apóstolos até ao capítulo 6 e encerrando no capítulo 7, que é no capítulo 7 que se inicia um novo plano, tá? Uma nova organização da igreja primitiva. Portanto, a igreja primitiva, ela é dividida em duas fases. A primeira fase, você vai ter a organização, a descida do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, a espera por esse Espírito Santo e a concretização das palavras do Messias. Portanto, nós não temos aí uma instrução dada pelo próprio Messias para os discípulos, lembrando que os discípulos eles estavam em Jerusalém. Logo, portanto, os milagres eram feitos em Jerusalém. A partir do momento em que o Messias ele foi assunto ao céu, isso a gente vai ver no capítulo 1, quando o Messias ele foi assunto aos céus, aos olhos de todos, ele deixa mais uma instrução. A instrução é: espere a descida do meu enviado, o Ruach HaKodesh, o Santo Espírito, para que eles dessem poder a estes discípulos, e a partir do momento que eles recebessem poder, eles tá? Eles iniciariam suas empreitadas, que seria levar o evangelho eterno para todas as nações, para todas as outras regiões, que não era somente a região da Judéia, entenderam? Então, por isso que, a partir daí, você tem o nome da palavra primitiva, que vem de primeira, que vem de molde. Ora, se a igreja primitiva ela é primeira, é óbvio que todas as outras que a seguirem teriam que tê-la como molde, teria que tê-la como parâmetro organizacional. Isto é, todas teriam que seguir o seu modelo. Bom, na segunda aula a gente vai falar como a igreja quebrou o modelo instituído pelo Messias, tá? Como as igrejas modernas, elas entraram em decadência. E a partir de quando isso começou, a gente vai trabalhar um pouquinho de aspecto histórico e depois ainda adentraremos no aspecto espiritual, tá? Aspecto histórico e depois aspecto espiritual, para que a gente possa entender o texto em sua essência, tá bom? Pai, te louvamos por tudo, Senhor. Obrigado pela tua presença e misericórdia. Toma direção mais uma vez nesse estudo que eu te peço em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Então, prosseguindo aqui, a gente vai desde já para a nossa tela e vamos entender o objetivo de nossa aula, tá? Já estamos aqui em nossa tela e nós vamos entender o objetivo da nossa aula, tá? O objetivo da nossa aula é um, se não o outro, aprender, tá? É bom entender que o objetivo aqui como mola principal é aprender. Então, vamos entender aqui, igreja primitiva, a essência da adoração. Por que essência? A essência é o que é primal, é o que está oculto, é o não vivo, é o não visto, perdão. O não visto, ele é a essência, tá? É o que está escondido. Então, o que é uma essência? A essência é o aroma. Então, se você tem uma essência que da essência vai levar à produção de outros perfumes, se você tem a essência do detergente, é com aquela essência que
vai dar-se criação de todos os outros detergentes, todos os outros desinfetantes. Então, a essência, ela é primordial, ela é primal, é o que precisa. Então, a igreja primitiva, nesse momento aqui, ela recebe a essência da adoração. E a essência da adoração, ela é impossível senão pelo Espírito Santo. Então, vamos entender o objetivo de nossa aula aqui, tá bom? O objetivo da nossa aula é, o primeiro objetivo, nós vamos analisar o conceito de apóstolo. Vamos perceber que apóstolo não é o que a gente espera, o que a gente aprendeu hoje, o que a gente vê hoje. Essa ideia de apóstolo não existia ainda, tá? Vamos entender também como se procediam os primeiros cristãos. Vamos compreender por que o Espírito se manifestava de forma diferente com a qual se manifesta hoje, tá? Isso se manifesta hoje. O que foi, tá? O falar em línguas. Quando os profetas falaram em línguas, está lá no livro de Atos, capítulo 2, e eles falaram em línguas repartidas como que de fogo. Vamos entender o que é essa língua repartida como que de fogo, tá? Se é embolar a língua, se é falar em espírito, a gente vai entender isso aqui. À luz do hebraico. O que foi falar em língua, já falamos. Vamos identificar, tá? As características da igreja primitiva. Quais são as suas características? De modo que será possível nós traçarmos um diagnóstico, tá? Do nosso caminho aqui na Terra, nosso caminho da igreja aqui na Terra e como a gente pode observar o caminho da igreja primitiva, fazer um paralelo com a igreja atual, para que, a partir daí, nós mudarmos a nossa caminhada cristã aqui na Terra, tá? Visando o alvo, visando os céus, visando o reino de Yeshua, visando o reino do Mashiach, tá? Vamos compreender o seu significado para os dias atuais, tá bom? Então, partindo desse princípio, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é igreja primitiva, tá? A palavra primitiva deriva de primeira, aquela cujo os passos deveriam ser imitados, pois é considerada a matriz de todas as igrejas. O que é matriz? Se vamos imaginar que a gente queira criar um modelo de aparelho, celular, qualquer outro modelo. A gente precisa seguir o molde primal. Por exemplo, se nós formos fazer alguma ligação elétrica, precisamos seguir o modelo já estabelecido. Cada fio se concatena em determinados pontos. E a gente precisa seguir esse modelo. Se nós pegarmos dispositivos diferentes, mas que o modelo primal de eletricidade segue um princípio, nós temos que seguir esse princípio. Se nós sairmos desse princípio, o que acontece? O aparelho não vai funcionar. Ou então, em vez de melhorar a sua função, ele dará defeito. Por quê? Porque nós não seguimos o princípio primal, isto é, o princípio modelo matriz. É o que está acontecendo com as igrejas modernas. Nós deixamos de seguir o modelo matriz e criamos nosso próprio molde, criamos o nosso próprio modelo de seguir. E esse modelo não está concatenado com o modelo primal, o modelo dos céus, o modelo de Yeshua. Vamos explicar isso quando chegarmos na aula 2, tá? Então, a igreja primitiva, na verdade, vem de primeira, vem de molde, vem de matriz. Matriz, um exemplo a ser seguido, tá? A primeira coisa. O segundo, o conceito, tá? Segundo, o conceito de apóstolo. Na verdade, não era apóstolo, era emissários. Se nós pegarmos a Bíblia hebraica, vai ver que no livro do Atos tem escrito emissários do Yeshua para propagar o evangelho da cruz. Então, eles eram emissários. Emissários é aquele que emite, é aquele que observa, recebe um conceito, recebe um parâmetro e ele segue esse parâmetro à risca
sem se desviar, sem colocar algo. Foi por isso que o apóstolo São Paulo, a partir do capítulo 8, que começa a sua andança sobre a terra, começa o seu, não vou dizer ministério, mas eu vou dizer o seu chamado. Quando começa, a partir do capítulo 8, que começa o chamado do apóstolo Paulo, que não era apóstolo, era emissário Paulo, ele diz que nem um tio e nem um jota se seja colocado na palavra que for enviada por o Messias para nós. Ou seja, ele diz, se nós somos emissários, se somos mensageiros, por isso que ele é, não me glorifico, por isso que ele diz, abre aspas, eu não me glorifico em nada, a não ser na cruz, pois eu sou embaixador, mensageiro de Cristo. O que é isto? Ele era um emissário. E, portanto, ele não poderia agregar coisas dele, ele não poderia agregar coisas que ele achasse, que ele especulasse, para tentar colocar na mensagem, já que ele era o emissário, que o Mashiach, o Yeshua, foi enviado para ele. E, portanto, ele teria que seguir os passos de um emissário. De igual modo, os discípulos, os emissários de Yeshua, seguiram os mesmos moldes, tá? Então, a gente grifa aqui a palavra apóstolo. É preciso entender que a palavra apóstolo, ela surgiu com o Império Romano, quando a Igreja Católica ela ganha a ascensão e o imperador Constantino, ele coloca a ideia de apóstolo dentro do ordenamento cristão da Igreja Católica. E o imperador Tito Flávio Vespasiano, o perseguidor de João, Tito Flávio Vespasiano fará o mesmo, ele vai ratificar a ideia de apóstolo. Logo, portanto, todos aqueles que serviam o sacerdotal da Igreja Católica era conhecido como apóstolo, ou seja, eles se achavam enviados. Se entendermos que a Bíblia, o seu primeiro idioma foi no latim, tá? Perdão, o primeiro idioma hebraico. Quando ela foi transliterada, traduzida, o primeiro idioma a ser traduzido foi o latim. Depois do latim, grego e espanhol. Então, posteriormente, se começou a traduzir a Bíblia em português, quando Martim Lutero se utiliza da imprensa de Gutenberg, do período renascentista e pós-renascimento. A partir daí começa-se a produzir a Bíblia em outros idiomas. Até então não tinha. Então a gente precisa entender que a palavra apóstolo ela vai surgir posteriormente com a tradução das escrituras para o grego, para o grego não, perdão, para o idioma espanhol, castelhano, que foi o primeiro idioma da América Latina a ser produzida, foi a Bíblia em castelhano, em espanhol. Então a gente precisa entender, tá? Que a palavra apóstolo não se aplica, e o que se aplica é emissário de Yeshua. Todas as Bíblias hebraicas, a Bíblia de Jerusalém, será emissário de Yeshua, tá? Emissários de Yeshua, os quais escreveram os seus feitos, os seus atos, que posteriormente foi traduzido por ato dos apóstolos, tá? Então, o significado de apóstolo. Esta palavra significa mais do que mensageiro. Aqui é um conceito tirado do ordenamento da Igreja Católica. É bom frisar isso. Então, não significa mais mensageiro. A sua significação literal é a de enviado, dando a ideia de ser representada a pessoa que manda, tá? Apóstolo de um enviado, um delegado, um embaixador. Então, o que acontece? Pegando essa ideia de um embaixador aqui, foi que o apóstolo, a Igreja Católica usou a ideia de apóstolo para Paulo, porque ele disse, eu sou embaixador de Cristo. Mas, entendeu? Mas quem fica em uma embaixada, o que ele faz? Quem fica na embaixada, ele organiza, eles têm, o embaixador, ele tem a diretriz de apaziguar conflito, tá? Então, o apóstolo São Paulo, ele apaziguava o conflito entre os cristãos quando ele também participava desse conflito. Então,
Porque ele tem experiência de ter participado desse conflito, ele se diz embaixador. Eu agora vim para falar a verdade. Eu conheço a verdade, eu conheci a verdade, eu vivi a verdade. E, portanto, eu tenho cabedal, segundo Paulo, eu tenho cabedal de ser embaixador de Cristo, de falar da sua mensagem, porque eu tive contato com ele, eu tive experiência sobrenatural com ele. Então, é impossível, aí você vê uma impossível transformação, e o cristão verdadeiro é uma experiência espiritual. E os cristãos da igreja moderna estão seguindo preceitos sem experiências espirituais com o Criador. A experiência espiritual, ela nos remete ao arrependimento dos pecados. Ela nos remete para que a gente peça perdão do que a gente fez e não prossiga fazendo. Embora ainda caindo, mas a gente sempre reconhece isso, que teve experiência espiritual de uma cura física, espiritual. Mas quem não teve contato com isso, muito difícil esse indivíduo reconhecer realmente a pessoa do Yeshua, a pessoa de Adonai, o Todo-Poderoso. Tá? Então, esse é o conceito de apóstolo pela Igreja Católica. E o conceito de emissário, no hebraico, o significado, aquele que é enviado para cumprir uma missão, tá? Mensageiro, canal, canalização, tá? Então, canal de escoamento de água de um lago, aquele que é enviado para cumprir uma missão, mensageiro, canal, canalização, de escoamento. Então, o que acontece? O que é que um mensageiro faz? Tá? Ele emite uma mensagem, ele é um emissário, ele é um canal, um veículo. Então, esse veículo, ele precisa, para ele funcionar, ele precisa de um aparelho, ele precisa de um aparelho que concatene, vamos dar exemplo, um aparelho televisor, ele era um veículo que transmite uma mensagem, que transmite uma mensagem, que transmite um filme, que transmite uma reportagem, então transmite ondas. Ele só é o veículo. Mas a energia que funciona ali é através de satélite, é através de átomo de matéria. Então, os discípulos eles eram o veículo, mas ele precisava ser preenchido. Então, o veículo ele não pode ir sozinho. Uma televisão ela não funciona sem um satélite. Por isso que tem o canais de televisão, porque o canal é o que emite. Ele precisa da onda, vem pelo satélite, chega ao tubo de imagem e transmite a imagem. De igual modo, os discípulos, ele era um veículo, a Merkabah, no hebraico, Merkabah divina. Nós somos a Merkabah, transporte da glória divina. Então, eles eram o veículo. E esse veículo precisava receber a energia, esse veículo precisava receber o Ruach HaKodesh, ele precisava receber poder. E este poder só foi possível através do Ruach HaKodesh. E como foi que eles receberam isso? Quando eles estavam no Pentecostes, quando eles estavam em adoração, quando eles estavam em momentos de reunião, buscando, orando, buscando a presença do Ruach HaKodesh. E este desce sobre ele, como desceu sobre Yeshua, lá no livro de João, lá no livro de Mateus também. Quando esse Espírito desce sobre Yeshua, quando desce sobre os discípulos, aí ele recebe poder, tá? E aqui entra a questão de falar em línguas. Fala-se que se falar em línguas como que de fogo ou línguas espirituais. Não foram línguas emboladas, nem línguas que não se interpretam, foram línguas espirituais, línguas que não pertencem a essa dimensão. Línguas faladas que não pertencem a essa dimensão. Tá? E a partir das línguas espirituais, os espíritos os capacitaram também para que eles falassem outras línguas estrangeiras. Então, tem duas distinções aí de línguas, para que não haja confusão. Então, eles falaram línguas de fogo, língua espiritual, língua do céu, língua energética, língua do espírito, e eles falaram línguas estrangeiras, para que todos aqueles que estavam ali pudessem interpretá-la. Então, o Espírito Santo ele dá conhecimento, ele dá poder. É impossível o Espírito falar sem racionalização. Porque imagine se eles falassem toda a mesma língua, muitos que estavam ali não iam entender. O Espírito Santo os capacitaram. Tanto é que os sacerdotes, todos que estavam ali da Frígia, da Galícia, todos que estavam concentrados naquele lugar, falaram a seguinte palavra: poxa, quem são esses homens? Eles não são da Galileia? E por que que eles estão falando em nossas línguas e nós interpretamos? Por que eles estão pregando em línguas diferentes? Porque o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, os capacitaram para que falassem novas
línguas que os outros possam entender. Então eles não ficaram lá, blá, 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 falando um monte de coisa que ninguém entendia, que ninguém sabia onde estava. Isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é racional, ele é calmo e ele traz para nós inteligência e conhecimento, poder e coragem. E aí a gente entra nas características da igreja, tá? Bom, o surgimento da igreja primitiva. Como foi que surgiu? Tá? Os acontecimentos descritos em Atos correspondem a um período aproximadamente de 30 anos, cerca de 30 e 62 depois de Cristo. Ou seja, eles esperaram muito tempo antes de começarem a pregar, começarem a abrir igrejas, tá? Eles esperaram resposta de céus. Esperaram poder, autoridade, esperaram instrução para que eles fossem mensageiros, que eles fossem emissários. Então, ocorreram em um período de aproximadamente 30 anos, tá? Depois de Cristo, acontecesse principalmente no ministério de Pedro, Atos 1, até o capítulo Atos 1, 12, tá? Então, é aqui que começa, quando Pedro, ele se levanta e começa a falar e enaltecer o Yeshua e dizer, olha, estamos aqui pelo sacrifício, ele é poderoso, ele é magnífico, ele é o Filho de Deus. Então começam primeiramente a reconhecer que Deus, que Yeshua é o Filho de Deus. A partir do momento que a gente reconhece que o Yeshua é o Filho de Deus, o seu poder se manifesta. Aleluias. Então o seu poder se manifesta. O poder de Yeshua é impossível ele se manifestar com o seu próprio ego, com seus melismas, e aí vai para alguns cantores gospel, com uh, os seus aparatos de enfeites, do púlpito, de palco, não tem nada a ver com isso. O Espírito ele não se manifesta dessa forma, ele se manifesta em clamor, em reconhecimento de que Yeshua é o Filho de Deus, em oração e unidade. Não é dividido, é em unidade. Quando se está em unidade, o Espírito se manifesta. Então, foi aqui, quando Pedro estava em unidade e cumprido-se o tempo, foi que, e na semana do Pentecostes, o que era a semana do Pentecostes? A semana do Pentecostes, na verdade, era uma celebração da entrega da Torá a Moshe, a Moisés, da entrega da Torá, da entrega da instrução a Moisés. Então, quando eles estavam celebrando essa semana de entrega de instrução, o que foi que aconteceu? O Espírito do Yahshua HaKodesh desce sobre eles. Então, a primeira instrução, olha que caminho, a instrução dada por Moshe, depois você tem a instrução dada por Yeshua. A instrução dada por Moshe veio através de poder e sinais. A instrução dada por Yeshua veio através de poder e sinais, porque a partir desse momento que os milagres começam a acontecer na vida dos discípulos. Então, eles estavam em quê? Em unidade e obedecendo a instrução do Mashiach, o que o Mashiach tinha falado, olha, ficar em Jerusalém, até que do alto recebam poder, até que do alto o Yahayawash Hakodesh desça, beleza? Então eles esperavam a autoridade do próprio Yeshua. Então, o emissário Pedro, ele se levanta. Quando as pessoas vê que um vento desce, um sonido desce sobre o céu e a casa enche-se da glória do Rosh HaKodesh, o que acontece? Os incrédulos, as pessoas que não entenderam, que estavam na superfície carnal, começaram a dizer que as pessoas estavam bêbadas. O que foi que o Pedro falou? Varão, não é bem assim. São 9 horas da manhã. Depois, a gente, não nesta aula, mas em outra aula, a gente vai falar por que esse horário de 9 horas e 3 da tarde. Isso tem uma explicação no hebraico, tem explicação no símbolo da galáxia, tem explicação aqui na nossa orelha, que parece um 9. Depois a gente vai entender isso, tá bom? Então, o que acontece? O apóstolo Pedro, ele fala, são 9 horas da manhã, como podem esses varões estar embriagados? Eles estão cheios do Espírito que foi predito pelo Machia, que vocês o crucificaram. A mensagem deles era corajosa. Eles sempre falavam a mensagem do Messias, a mensagem era cristocêntrica. O centro era o Messias, era o Machia era o centro. Então o centro não era o coach, o centro não era o homem, o centro não era o reino aqui na terra. O centro não era você ter muito, você ficar rico, você
usar energia positiva, pensamento positivo para você conquistar isto. Não era isso. O centro não era eu. Quando o homem é o centro, nós estamos vivenciando o antropocentrismo, o homem como centro do universo. Vamos explicar isso na próxima aula. Aqui, o Messias, o Mashiach, o Yeshua, ele era o centro. Então, essa é a diferença. Por isso que o Espírito trabalhava de maneira diferente. Porque o dono do Espírito Santo, quem enviou o Espírito Santo, ele era o centro. É impossível o Espírito ser centro quando o homem é o centro. Se o homem é o centro, as coisas do homem serão o centro. Pecado, inimizade, porfia, o que Paulo falou. Então, se o pastor ele é o centro, se aquele homem, se o bispo fulano de tal, ele é o centro, o que acontece? Coisas cuja criação é humana será o centro, serão os atributos. Mas se o Yeshua Mashiach ele é o centro, coisas que é atributo do Espírito Santo será o centro de nossas vidas, tá? Será o centro da igreja. Então, eles estavam, no dia do Pentecoste, praticando o Shabat. E foi no Shabat que a descida do Rash HaKodesh aconteceu, o que está constado em Atos 2. Tanto você pode entender isso na Bíblia portuguesa, como pode entender também na Bíblia hebraica. Então, foi estritamente no ano do Shabat. O Shabat, praticado todo o sétimo dia, dia de sábado, tá? Que nós cristãos temos que levar isso em conta, porque o Shabat é o aspecto físico de Adonai sobre a terra, e o oitavo dia, o aspecto espiritual, o aspecto atemporal. A palavra Torá, na sua gematria, ela forma o 8. A palavra Yeshua, na sua gematria, forma o número 7. Então, aqui você tem a exaltação do aspecto físico de Yeshua, de Adonai, teu pai, na terra. Por isso que eles guardam o Shabat, por isso que o próprio Adonai, ele instituiu o Shabat, guarda do sábado, tá bom? Então, é um mandamento divino. Bom, então, no ano do Shabat, foi que o Espírito se manifestou. Por que o Shabat? Porque eles estavam juntos, em comum acordo, estavam ali em unidade. A igreja, a igreja primitiva, ela vivia em unidade. Quando eles estavam em unidade, e a unidade, gente, a unidade, meus queridos, a unidade só é possível em um dia específico de busca do Eterno. É impossível ter unidade se um dia o outro trabalha, o outro faz outra atividade, então só dois estão ali. Cadê a unidade? Mas todos reunidos em comum acordo, e isso é possível quando todo mundo for, quando todo mundo está junto. E aí foi no dia do Shabá específico, o dia do Eterno, foi o dia que ele se manifesta através do seu Espírito e redistribui o seu poder aos emissários de Yeshua, o seu filho. Daí você tem a manifestação visível do Ruach HaKodesh, porque a manifestação era invisível, tá? Ela passa a ser visível através do Yeshua e passa a ser visível por todos os povos agora, através do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então chegou a festa do Shavu, que em hebraico é Shavu, mas em português, Pentecoste. E os cristãos estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente veio um som do céu, como um vento muito forte, recheio, e encheu toda a casa, e todos falaram em línguas como que de fogo, línguas espirituais, que se separaram e puseram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Observação. Falaram em línguas estrangeiras para que todos ali compreendessem a mensagem. Então, a língua como que de fogo foi falada entre eles, porque eles começaram a interpretar o que o Espírito estava falando. Então, posteriormente, para falar para as pessoas, eles não falaram com línguas de fogo, eles falaram com línguas realmente de estrangeiros. Então, você tem aí a racionalidade do Roach HaKodesh, aleluias. Você tem aí a racionalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não engoda ninguém, não deixa ninguém em transe, não deixa ninguém sem se lembrar do que aconteceu, nem se rodando, nem se ferindo. O Espírito, ele é racional. Então, a igreja primitiva, ela era extremamente racionalizada, porque era guiada pelo poder do Yeshua, que era guiada pelo Espírito Santo. Aleluia.
Aleluia. Então, o Espírito Santo, ele é racional, ele falou em língua de fogo com os próprios emissários. Posteriormente, para as pessoas, ele falou em línguas, que aí a mensagem do Evangelho falou em línguas estrangeiras, e todos entenderam, tá? E aí, a gente entende as características da igreja primitiva. Então, falamos até aqui sobre o conceito de apóstolo, que não é apóstolo, é emissário. Falamos que a igreja primitiva ela vivia em unidade, tinha dias específicos de buscas, e aí eles guardavam o Shabat, que era o sétimo dia, que simboliza a gemátria do nome de Yeshua, tá bom? E aí a gente percebeu também o quarto ponto, que o espírito ele é racional, ele atuava racionalmente, não irracional, como hoje disse ser atuando o Espírito Santo, as pessoas extremamente em transe, não era em transe porque quando eles pensaram que as pessoas estavam embriagadas porque estavam falando e pregando com tanto entusiasmo, não era se rodando, Pedro, com sua coragem, né, e ele sempre falava que o Messias profetizou isso. Então, você tem a coragem do discípulo, a unidade de estar no seu lugar, todos juntos em um só lugar, e aí você tem também a pregação cristocêntrica, isto é, Cristo é o centro da mensagem, não é coach, não é o homem, não é o reino aqui. Cristo é o centro, a mensagem tem que ser da cruz. Então você tem três pilares da mensagem. A mensagem da igreja primitiva era focada em três pilares. Era o juízo divino, e eles tinham coragem para falar sobre o juízo divino, o que hoje está tendo faltas. Então, eles tinham a coragem de falar sobre o juízo divino, a redenção e o amor. Então, os três pilares da mensagem: o juízo divino, a redenção, quatro pilares, perdão, o juízo divino, a redenção, o amor, juízo divino, redenção, o amor, tá? E falta uma palavrinha: juízo divino, amor, redenção, unidade e fé. Então, você tem o juízo divino, quando eles pregavam sobre o que viriam. Você tem o amor ao próximo, quando ele pregavam sobre o sacrifício do Yeshua Mashiach, tá? Você tem a fé, porque sem a fé é impossível agradar ao Criador. A fé para que os milagres acontecessem, entende? Então, esse era os pilares da igreja primitiva. Bom, passamos para características. Nós temos 10 características que identificava a igreja primitiva. E essas 10 características, é lógico que tem outras, mas essas 10 características são fundamentais para entender. E essas 10 características têm que ser reproduzidas por nós hoje. Preciso que nós gravemos essas 10 características. A primeira característica, eles esperavam em oração. Repare no livro do Atos, capítulo 1, estavam todos reunidos no Shabat, aguardando em oração. Ou seja, eles esperavam em oração para tudo. Quando o Messias foi assunto aos céus e falou-lhes que enviaria o Ruach HaKodesh, eles, para escolher outro dentre os 12 discípulos, eles escolheram através de oração para substituir Judas, os Iscariotes. Então, foi o que eles fez? Orou e impôs as mãos para que os espíritos guiassem. Então, a oração aqui era a essência, tá? E o segundo, a essência, era a adoração. Porque toda vez que um milagre, um feito era concatenado, eles diziam: Bendito tu, o Yeshua, que enviaste o teu filho, bendito Adonai, que enviaste o teu filho Messias para nos darmos essa instrução, para guiarmos em todas as coisas. Ou seja, a essência da igreja era a adoração. Adoração não no sentido de músicas, não no sentido de cantar, de tocar, não. Adoração no sentido de agradecimento e reconhecimento. Então, todas as vezes que o milagre acontece, nós temos que parar e dar a Deus a adoração por intermédio do Messias. Obrigado, Adonai, porque enviaste o Messias com a instrução.
Então, a gente precisa fazer isso. Tem momentos na igreja, momentos em casa, de prestar ao Criador a verdadeira adoração, tá bom? Adoração no sentido de agradecimento. Então, o segundo aspecto, eles pediam permissão ao Espírito Santo, eles não faziam nada sem a permissão do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando Pedro ele estava coletando os dízimos para distribuir entre as pessoas, eles, Ananias, houve um casal, Ananias e Safira, e Ananias e Safira fizeram o seguinte, mentiram e venderam a propriedade. Quando chegaram até a Pedro, Pedro disse, não mentisse a nós, mas mentisse ao Espírito. Por quê? E disse o seguinte, os que estão agora te levarão. E Ananias cai morto. Quando a mulher dele retorna e fala, ele fala também, não mentisse a nós, mulher, porque mentisse ao Espírito Santo. Está aí os que levaram o seu marido, te levará também na sepultura, e a mulher cai morta. Por que isto? Porque o Espírito Santo, ele era o guia. Eles não faziam nada, eles não abriam igreja, eles não indicavam pessoas por amizade, porque essa pessoa é melhor em ganhar dinheiro, tem melhor no discurso, tem mais formação acadêmica. Eles não indicavam por isso. Eles pediam afirmação para o Espírito. E, portanto, quando se mentia, quando se fazesse algo contra eles, não fazia contra eles, mas fazia o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo era o guia deles. É por isso que o Espírito Santo os respondiam com poder, com fogo. Quando Pedro foi preso, o que aconteceu? O Espírito Santo respondeu, anjos foram lá e tiraram-os da cadeia, tá bom? Então, sempre o Espírito tomava a primazia, tomava a frente, porque era o Espírito Santo que estava na frente. Eles não tomavam decisão, eles pediam ao Espírito Santo direcionamento para colocar a mão. Quando, no capítulo 5 de Atos, quando as pessoas começaram a perguntar a Pedro, vocês só pregam, vocês só falam, mas tem mulheres com fome, as pessoas precisam comer. Eles disseram, olha, nós vamos orar ao Espírito, vamos pedir ao Espírito que eles nos guiem um varão. E eles oram e põem a mão sobre alguns varões, dos quais Estevão é um deles, cheio do riacho, Racodé, cheio do Espírito Santo. Estevão é cotado para essa função, e que posteriormente terá um maravilhoso significado que vamos explicar no decorrer aqui da nosso estudo, nossa aula. Então, eles pediam autoridade ao Espírito Santo e por isso o Espírito Santo os defendiam no momento das adversidades. Eles não eram amantes de homens, eles não eram signatários de doutrinas de homens, signatários de doutrina de placa, de documento, de ordenamento religioso. Eles não seguiam ordenamento religioso, eles seguiam o Espírito Santo. Terceiro, eles eram corajosos, eles falavam mesmo que as pessoas deveriam se arrepender dos pecados, eles não ficavam procurando segurar, esconder, não é bem assim, que Deus é amor, não, eles diziam, olha, se arrependam-se, o Criador, o Machia que vocês crucificaram, há de vir, eles é que nos guiam. Tanto é que quando eles foram presos duas vezes, todas as segundas vezes, eles estavam lá. Se pegarmos no capítulo 3, vai ver que um dos sacerdotes do Sinédrio diz o seguinte, olha, se esse projeto de vocês é realmente do Criador, ele não vai parar, vai continuar, se essa obra for divina, entendeu? Então eles eram extremamente corajosos, eles não tinham medo de ir presos, e eles iam presos pelo amor do evangelho de Yeshua, e nós estamos com medo de postar uma coisa, de postar um versículo, de falar que Deus criou macho e fêmea, de falar que somos contra essas práticas. Nós temos medo na universidade de falar, temos medo de vestir uma camisa e dizer Deus criou macho e fêmea. Nós temos medo de falar a verdade, porque temos medo de sofrer punição, porque nós estamos presos às coisas deste mundo e temos medo de sofrer hostilização. Portanto, a gente precisamos não ter medo de falar a verdade, falar o verdadeiro evangelho. Essa é a característica da igreja primitiva. Tanto é que o Senhor sempre chamava Israel para voltar às veredas antigas, para voltar à igreja primitiva, para voltar às práticas antigas. E nós precisamos hoje regressar, desde já, para as práticas antigas, para as igrejas antigas, mas é preciso primeiro entender as suas características.
para que possamos seguir algumas, tá? Então, eles não aceitavam subornos, tá? Hoje nós aceitamos, as igrejas aceitam suborno de políticos. Vamos falar isso como falar crise da igreja atual, aula 2. Então, nesse estudo, nós vamos entender, primeiramente, o caráter, eles não aceitavam subornos, eles aceitavam Cristo, eles aceitavam a mensagem eles eram emissários do Yeshua Mashiach, eles não aceitavam subornos de ninguém. Tanto é que quando um dos sacerdotes, uma das pessoas que estavam lá, os astrólogos que estavam fazendo adivinhações, ofereceu a Pedro dinheiro para que aprendesse de quem é este poder que vocês fazem, quantos querem? E Pedro responde, não aceitamos suborno algum, porque o que temos não é nosso, é enviado do Yeshua por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, eles tinham uma missão, e a missão teria que ser ida até o fim. E essa missão tinha uma identidade, e essa missão tinha uma característica, e essa missão tinha alguém que mandava, o Yeshua. E eles não aceitavam suborno. Hoje, aceitamos suborno por um cargo político. Tá? As igrejas aceitam, políticos de suas igrejas aceitam suborno, muda a sua característica, muda a sua maneira de ver as coisas, muda os seus pensamentos de uma hora para outra. Basta um outro político ganhar que eles vão se adaptando com medo de sofrer hostilização, com medo de sofrer a penalidade econômica. Se realmente estamos sendo emissários de Yeshua, por que tememos sofrer penalidade econômica? Se for possível se fechar a igreja, se fecha a igreja. Fechamos a igreja e vamos fazer nossos cursos em nossas casas. Vamos glorificar o Senhor em nossas casas. Mas estamos tão acostumados com um templo feito por mão de homens que, quando estamos pastoreando alguma igreja, estamos com medo de falar a verdade. Então, eles não temiam, tá? Quarta característica, eles não, já não citava suborno, tá? Quinta característica, eles oravam em conjuntos, em horários específicos. Por que eles oravam em conjunto em horários específicos? Sempre é preciso ter uma organização na oração. Às vezes, na igreja moderna, quando o pastor ora, um está orando sobre uma coisa, um está orando sobre outra, um está orando sobre outra, e no final, um já terminou e o outro ainda está orando ainda. Ou seja, há uma bagunça, não há organização. Já em nossas casas, como os discípulos faziam, eles juntavam em horário específico. 3 da tarde, chamava de hora nona. 3 da tarde, às vezes meia-noite. Eles se juntavam e oravam em horários específicos, porque em comum acordo, em unidade, em união, em semelhança, e todos com um só objetivo, não é um orando por uma causa, uma ora pelo outro, e essa bagunça. Não, eles oravam todos em um comum acordo, então para isso precisava se perguntar qual que era a causa da oração, e todos em unidade oravam estritamente pelaquela causa, para que num reino espiritual houvesse uma organização, porque o reino espiritual é organizado. Então, nós temos a quinta característica, sexta características. O poder de Yeshua se manifestava em forma plena. Porque se você tem organização, se você espera em oração, se você não dá em unidade, se você tem coragem, porque a Bíblia fala que Deus ele não te dá o espírito de covardia. O próprio Yeshua ele era corajoso. Então, você não aceita suborno. Você ora em conjunto. O que acontece? O poder do Yeshua ele vai se manifestar. Então, o poder do Yeshua se manifestava visivelmente quando Pedro e Paulo estavam indo para o templo às 3 horas da tarde para orar, eles encontraram um paralítico pedindo esmola. E aí, quando viram, ele pediram, o que foi que Pedro fez? Olha, eu não tenho aqui dinheiro para te oferecer, meu amigo, mas olhe para mim, fixe em mim. Por que Pedro mandou ele fixar? Para que os pensamentos deles, ele não perdesse, não divagasse com o pensamento, perdesse a fé e a corrente espiritual se quebrasse, a unidade espiritual se quebrasse. Então precisavam estar em comum acordo. Como aquele indivíduo ainda não tinha fé, ainda não estava transformado, o que foi que Pedro fez? Olhe para mim, fixe em mim. Não tenho ouro nem prata, mas em nome de Yeshua Mashiach, o que eu tenho te dou. Levante-se e ande. Então, o poder de Yeshua se manifestou visivelmente na hora ali. Hoje nós não temos mais esse poder se manifestando visivelmente.
O que temos é só revelação, 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 mas cadê o poder se concretizando visivelmente, o paralítico se levantando, as pessoas mudam falando, seguem enxergando? Por que isso não está acontecendo mais? Será que o Espírito Santo mudou? Não. Mudou a característica de invocá-lo, mudou o meio, mudou o canal, mudou o instrumento pelo qual precisamos invocá-lo, pelo qual ele se revela. O seu poder latente, visível, não é se manifestado com guitarras, com máquina de fumaças, com cantores de roupas da moda, de penteado da moda. Não é dessa forma que funciona. A igreja primitiva funcionava com ordenamento, com organização. Então, primeiro se tinha organização espiritual, para depois a organização ser concretizada no reino terreno. É por isso que o poder de Yeshua se manifestava visivelmente. Repare quando Pedro foi preso, que o anjo foi lá e soltou-os da prisão, e os soldados viram, oxe, esses rapazes não estavam presos? Eles estão fazendo aqui no pátio. E aí, diz a escritura que 5.000 pessoas se converteram quando viram esse sinal. Então, o sinal, o evangelho com sinal, é muito melhor que com palavras, com coach. Esses homens estão pregando coach, estão pregando filosofias, muito conhecimento, mas o poder de Yeshua não está se manifestando, porque o poder se manifesta em poder e em conhecimento, sim, mas estão presos muito à especulação. E a especulação não está travando o poder de Deus, está travando a abertura da inteligência para entender a Bíblia, para entender as Escrituras. Tá? Eles tinham fé inabalável, eles criam que o milagre iria acontecer. Não era uma fé superficial, não era uma fé moldada em tecnologia, não era uma fé de modinha, não. Era uma fé inabalável. Eles criam no poder de Yeshua, eles criam que Yeshua era real. Olha como a fé está fragilizada nos dias de hoje. Próxima aula vamos falar sobre a fé fragilizada. E a gente vai entender como a fé está líquida hoje, a liquidez da fé. A gente vai entender isso. A gente precisa retornar para a fé robusta, entendeu? Para a fé sólida. Não mais uma fé de areia que desmancha no ar. Então, a oitava característica, regozijavam-se na tribulação. O que significa isso? Todas as vezes que eles eram presos, eles davam risada e diziam, poxa, estou feliz porque sofrendo pelo amor do evangelho. Hoje em dia, as pessoas querem fugir da tribulação, querem fugir da perseguição, tem medo de falar a verdade, tem medo de falar as coisas, tem medo de falar o que está na Bíblia. Se pegarmos aí, você vai ver que só está tendo desses pastorezinhos famosos aí, só tem dois que estão com coragem. O pastor André Valadão e a Bruna Carlas, e os dois sumiram da mídia porque falaram a verdade. Porque se começarmos a pregarmos a verdade, as igrejas vão ficar vazias, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, preferem ouvir a mentira, o engano. Mas a verdade as pessoas não querem escutar. E é por isso que as igrejas vão ficar vazias quando começarem a pregar a verdade. Como as pessoas querem, muita gente na igreja querem dinheiro e querem enriquecer, dificilmente vão pregar a verdade, porque vão pregar o que as pessoas querem. Mas quem quer aprender a verdade, quem quer aprender as escrituras, não vai encontrar nessas igrejas modernas. É preciso que nós voltemos às igrejas antigas, fazermos grupo de estudo e aprendemos com a igreja primitiva. Então eles regozijavam na tribulação, ou seja, a gente precisa, quando passar por tribulação, por amor, no nome do Criador, imagine como é difícil isso. Eu preciso treinar isso. Na tribulação, quando começar a perseguição, nós não dizer, poxa, eu alegro, Senhor, na perseguição, porque se eu estou sendo perseguido, é porque eu estou pregando a verdade. Se eu for hostilizado, é porque eu estou pregando a verdade. Ou seja, ninguém que prega a verdade será bem aceito. O Messias não foi bem aceito. Ninguém será aceito. Agora, todos que pregaram a mentira, esses serão aceitos. Porque as pessoas querem ouvir a mentira. Tá? O inimigo gosta de mentira. Outro ponto, nono. Eles buscavam poder do alto e não na terra. O que era diferente hoje. Hoje as pessoas querem as coisas daqui, a riqueza daqui. As coisas da terra. Querem fama, querem ser bem visível, querem que as pessoas sigam, querem ter muitas curtidas. Ou seja, as pessoas querem as coisas daqui, querem as suas glórias, sua laurem aqui. Só que o Messias falou que o nosso tesouro não é na terra, e sim no céu.
Nós temos que buscar as coisas do alto, de cima, é isso? E eles, a igreja primitiva, faziam isso, eles buscavam as coisas do alto, buscavam as coisas de cima, que procederiam do Pai. Então, a característica era totalmente diferente. A última característica, eles glorificavam a Adonai por tudo, por todas as coisas, tribulação, por convenção. Toda vez que alguém se convertia, eles glorificavam a Adonai, o Rei dos Reis, o Criador de Yeshua, o Pai de Yeshua, Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Deus. Porque o Messias falou: eu vou para o Pai, o seu Deus, o meu Pai, o vosso Pai. Então, eles conheciam que, além disso, além de ter um irmão, que não é nosso irmão Messias, Yeshua HaMashiach, temos um Pai Celestial, que é nosso Pai, o Pai do Messias. Amém? Então, é isso. Essas são as 10 características que a igreja primitiva vivenciava, tá? Eles esperavam em oração. Olha aqui, ó. E seguiam eles oraram, em seguida, a seguir eles oraram ao Senhor. Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois escolheste. Aí ele colocasse a mão, escolheu 12 discípulos para substituir o Judas, que tinha se perdido. Percebe-se que eles oravam para tomar decisões e nós precisamos aprender isto. Eu aprendi isto. Eu estou aprendendo isso também. Eu estou aprendendo a orar para tomar decisões mais assertivas. É preciso que nós oremos ao Pai e pedimos ao Espírito Santo para que possamos estar tomando decisões mais assertivas. Amém? Essa é a característica da igreja primitiva. E oravam em união juntos. Olha aqui a unidade. E oravam em união juntos. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, ó Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Aleluia, aleluia. Então, aqui é a oração do Messias. O Messias, quando ele ora, o Yeshua Mashiach, ele diz que possamos, eu não oro por mim, ó Pai, eu oro por todos, para que todos sejam um, assim como eu sou um em ti. Aleluia, aleluia. Então, o Messias, ele propagava a unidade cristã, a unidade do povo, que nós nos reuníssemos e que nós estivéssemos juntos no estudo da palavra, no amor às escrituras, para que o pecado não tivesse acesso a nós. Por isso que o Messias pregava a unidade. Aleluias. Então, e oração em tudo, todos os problemas que o nosso irmão estivermos, temos que orar na unidade. Não cada um orar pela sua própria causa, o seu egoísmo. Não. O Espírito irá se mover quando houver unidade, quando nós orássemos por o outro. Mesmo quando nós estivermos necessitados de oração, necessitamos orar pelo outro. Quando nós oramos pelo outro, nós recebemos a cura. Amém? Então, eles eram corajosos. Olha aqui, ó. Kefas, Pedro, ele diz o seguinte: levantou em alta voz e disse: irmão, ouçam, estas pessoas não estão bêbadas. Isso na semana do Pentecoste. Como vocês supõem, são apenas 9 horas da manhã. Isso foram predito pelo Joel, que diz que nos últimos tempos derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Compreendem? Então, eles eram extremamente corajosos para falar as coisas. Não tinham medo de pregar. Não tinham medo de falar. Tá? Eles glorificavam Adonai. Oração com uma essência. Eles se mantiveram. Vamos aqui, ó. Vamos atestar aqui na Bíblia hebraica. E eles se mantiveram em oração. E eles se mantiveram em oração, fiéis ao ensino dos emissários, na comunhão e oração e no partir do pão, Atos 2:41, Bíblia hebraica. Então eles estavam em oração, todos em oração e união, estavam juntos.
Não era cada um orando pela sua própria causa, não era cada um levando sua própria placa de igreja, não. Eles estavam unidos, era unidade, não era desunião, tá bom? O poder de Yeshua se manifestava, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Foi o que Pedro falou para o coxo, tá? E ele aceitou a Cristo, porque ele ouviu o sinal de Yeshua. Fé inabalável, já falamos anteriormente, mas uma característica, chegaram os soldados irritados, porque eles estavam ensinando a ressurreição dos mortos, e o prenderam, eles tinham fé que o Criador, que Yeshua ia soltá-lo da prisão, por isso que eles foram para a prisão, eles criam, tá? Quinto, sexto, alegre na perseguição. Os emissários saíram alegres por serem dignos de humilhação, por amor à palavra de Yeshua, Atos 5:41. Outra característica, entendeu? Da igreja. Então nós temos aqui, ó, quantas características? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Seis, falamos de 10 características da igreja primitiva. E essas 10 características precisam nos seguir, nós precisamos imitar essas 10 características, tá? O caráter de Yeshua se expressa na igreja, no início do caminhada de Paulo. Então, é esse caráter de Yeshua que vai se manifestar. Todo esse caráter, fé, unidade, amor, todo esse caráter será imitado na igreja primitiva. E esse caráter será imitado em duas pessoas, tá? Que representa a continuidade da igreja. Então, você tem fé, coragem e amor. A gente vai ver o fé, coragem e amor em uma pessoa. Essa pessoa foi escolhida pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, para dar continuidade aos trabalhos, cuidando das mulheres, cuidando das pessoas, oferecendo comida, ou seja, uma pessoa coberta de amor. E Pedro e seus discípulos oraram e o Espírito contou essa pessoa. Isso está contido no capítulo 6 de Atos. Quem foi? Essa pessoa era Estevão. Coragem, porque ele falou a verdade, ele morreu apedrejado. Fé, porque ele criou e ele viu os céus abertos. Na sua morte ele diz, e eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Filho de Deus, Yeshua, assentado sobre o seu sublime trono. Então ele conseguiu ter a sua visão espiritual aberta, porque fé, coragem e amor, essa tríade, essa que simboliza Pai, Filho e Espírito Santo, essa tríade estavam concatenada nele. Ele representava o Yeshua, a pessoa de Yeshua, tá bom? Então você tem uma funilagem, que é a mesma funilagem de Yeshua, Estevão, coragem, fé e amor. O caráter de Cristo, não o caráter de Cristo, se representou em Estevão. Estevão era esse caráter, tá bom? Então nós temos amor, nós temos fé, tá bom? Temos amor, temos coragem e temos fidelidade. Então, esse caráter, fé, amor e fidelidade, fé, amor, coragem e fidelidade, era expressa em Cristo e teria que ser expressa na igreja. E foi expresso na pessoa de Estevão. Tanto é que ele foi apedrejado, através de um suplício, foi hostilizado. E mesmo assim ele teve amor, porque ele disse, Pai, perdoa-os. O mesmo caráter de Cristo se replica nele. Então, quem participou desse sacrifício aqui? E aí a gente entra no capítulo 8, a gente encerra o capítulo 7, com característica da igreja primitiva, e a gente entra em uma nova era da época cristã, que agora entra o apóstolo São Paulo. Então, o que acontece? Em Estevão estavam esse funilagem, esse funil, esses atributos, que era o mesmo atributo de Yeshua, apareceu Estevão. E foi por isso que o Ruach HaKodesh o escolheu.
Daí, quando Estevão foi apedrejado, pegaram o manto dele e jogaram sobre os pés de Paulo, que naquela época estava perseguindo os cristãos, tá? E foi nessa época que o manto caiu sobre ele, não foi por acaso, foi dizendo, olha, você será o próximo escolhido. E é aí que nós temos a caminhada do apóstolo São Paulo. Ele começa a refletir sobre o que ele fez. E aí, nessa reflexão, ele fica cego, nós temos toda a história, ele vai para o deserto, e no deserto ele recebe uma identidade. Essa ideia de ir para o deserto vai repetir com todos os profetas na Bíblia. Moisés, tá? Foi para o deserto. Depois, no deserto, o Senhor dá uma identidade e dá poder. Paulo, ele reflete, depois ele vai para o deserto. No deserto, ele tem seu nome mudado para de Saulo para Paulo, ele tem uma nova identidade e depois ele recebe poder. Jacó, ele foge, depois ele vai para o deserto. No deserto, ele tem uma nova identidade, não chama mais Jacó, chama-se Israel. E aí ele recebe poder. Todos os profetas terão isso. Por isso que os 5 livros da Bíblia não é Pentateuco. Significa Gênesis, Bamidbar, Levítico e chamou, porque significa na mente, ao caminho. 5 livros significa, Gênesis significa na mente, depois o outro significa no deserto, o outro significa identidade, o outro significa poder e o outro significa redenção. Então, no deserto, o Senhor primeiramente fala na mente, depois ele leva para o deserto, dificuldade, no deserto te dá uma identidade, te dá poder e depois te dá uma missão. Então, é os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, então esses 5 livros, no hebraico, o nome real é Vaikrave, e chamou Bamidbar, Shemot, que quer dizer, é um caminho, e esse caminho da Torá, todos os profetas seguirão, e é esse caminho que Paulo vai seguir. A repetição vai ser nele. E aí que começa com Paulo pregando, ainda a igreja primitiva, e através do ministério de Paulo, que se iniciará a corrupção da igreja, que será a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, todas as igrejas que ele passar por essas regiões e deixar essas igrejas lá, essas igrejas algumas vão se corromper, porque começa a se aliar com o sistema católico, e quando se alia com o sistema católico, começa a ganhar uma nova identidade, uma identidade agora corrompida, e essa identidade corrompida, que no livro de Apocalipse vai dizer que essas igrejas estão sentadas sobre a grande prostituta. Então, a grande prostituta, ela levará as outras meretrizes. Então, existe uma grande prostituta que foi simbolizada pela igreja, o sistema papal romano, e o sistema papal romano prostituirá todas as igrejas, as filhas das prostitutas. Então, nós estamos vivendo hoje o período das filhas da grande prostituta. É o que nós vamos estudar na próxima aula, tá bom? Então, é isso, meus irmãos. Por hora, nós ficamos aqui, né, neste estudo. Espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido um pouco qual é o nosso caminho aqui, tá? Vamos brevemente aqui falar o que aprendemos. Aprendemos o conceito de igreja primitiva, aprendemos que primitiva vem de primeiro, aprendemos que a igreja primitiva, ela serviu de molde, serviu de matriz para outras igrejas, só que a igreja moderna quebrou esse molde e fez um novo molde, uma nova matriz própria. Quando fez a nova matriz própria, saiu das características da igreja primitiva, que nós listamos aqui 10 características. Quais foram as características? Eles tinham fé inabalável, eles viviam em unidade, oravam em horário específico, eles buscavam sem cessar a descida do Espírito, eles buscavam sem cessar, eles pediam autoridade a Yeshua sobre todas as coisas, toda decisão era tomada através do Espírito Santo, não era ele que escolhia, e, portanto, o Espírito Santo os defendiam, tá? Eles eram corajosos, extremamente corajosos, regozijavam-se nas tribulações, porque eles achavam que, se foram perseguidos, eles eram dignos de ser filho de Yeshua. É impossível alguém ser filho de Deus, pregar o verdadeiro evangelho e não ser perseguido. Até porque o evangelho ele não pode estar dialogado com o mundo. Se eu estou pregando o evangelho e pessoas do mundo que não querem o arrependimento começam a me seguir, começam a me colocar no pedestal, é porque eu não estou pregando o verdadeiro evangelho. A ideia é que eu seja odiado.
Esse é o princípio da igreja cristã, o princípio é ser odiado, tá? Então, por isso que eles regozijavam-se por ser odiados, porque eles, na verdade, eles se acharam que teriam uma identidade. Até aí, tudo bem. Depois vimos o conceito de apóstolo, que o conceito, a palavra apóstolo ela só vai surgir a partir do momento que o Império Romano começa a ganhar poder e a Igreja Católica entra. Então, passa a se ter a ideia de apóstolo. A ideia real do hebraico é emissários. Por quê? Porque emissário é aquele que emite, é um canal que emite uma mensagem e essa mensagem não poderia ser alterada. Portanto, o apóstolo São Paulo fala assim, que não agregue-se nada, nem um tio, nem um jota nessa mensagem, porque tudo que proceder disso é maldição, é caminho de morte, tá bom? Então, espero que vocês tenham aí compreendido. Ah, um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima aula. Shalom Adonai. Fique na paz